convido você a abrir a palavra do Senhor hoje no capítulo 10 de Romanos, texto que nós vamos meditar um pouquinho nesse dia. Carta aos Romanos, capítulo de número 10. Nós começamos a semana passada tratando aí do capítulo 9, falamos do capítulo 9, 10 e 11, de certa forma eles estão bem interligados, né? Porque vai tratar da situação do povo de Israel de um modo especial. O questionamento é simples. Se o homem está condenado, se ele por si só não consegue salvação, se a salvação é através de Jesus Cristo, que nos justifica, que é o nosso representante, que é o representante dos eleitos, e se a salvação é a ação direta de Deus, é Deus quem age para a salvação do homem, porque o homem está morto espiritualmente, ele não pode alcançar a sua própria salvação. Então a salvação é pela graça e através de uma ação de Deus que antes da fundação do mundo já nos amou e, portanto, nos elegeu, nos predestinou, num determinado momento da nossa vida, nos chama, nos vocaciona, nossa conversão, e aí então trabalha, aplica a justificação, a redenção em Cristo Jesus, o processo de adoção e de santificação, e aí então, uma vez justificados, nós somos glorificados. Então, se tudo isso é um processo de Deus por meio de Jesus, como que fica a situação do povo de Israel, né? Como que era a salvação no Antigo Testamento, né? E a ideia é que a salvação sempre foi a ação de Deus, mesmo no Antigo Testamento, e que a salvação era por meio da crença na vinda do Messias. Pedro vai falar isso claramente no livro de Atos. Não existe salvação fora do nome de Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas porque criam que Jesus ou o Messias viria. E nós somos salvos porque cremos que Jesus já veio. Só muda essa questão temporal. Então, diante disso, como que fica o povo judeu tão zeloso, que recebeu a lei, que recebeu a revelação especial? Todos eles já são salvos, mas nós temos visto que não. Então, como explicar essa relação? Todo o tema que vai, de certa forma, direcionar a escrita do apóstolo Paulo no capítulo 9, 10 e 11, tá bom? Então, convido você a abrir a palavra do Senhor lá, capítulo 10. Enquanto você abre, agradecer também a presença da nossa irmã Helenita. Deus te abençoe, minha querida. Também a Terezinha. Deus abençoe também a Teca aí, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. São 21 versos, nós vamos ler os 21 versos. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, esse deles aqui são o povo de Israel, o povo judeu, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Vou fazer um parênteses já aqui, né? Tem muita gente que pensa que o simples fato de crer em Deus e ter uma vida de religiosidade é suficiente, né? O povo de Israel é exemplo de que a religiosidade, o zelo pela lei ou pelas obras cerimoniais, pelas obras litúrgicas, o zelo para com Deus, eles não falam, eles para escrever a palavra Deus, eles põem um apóstolo para não com medo de não usar o nome de Deus em vão. Então todo esse zelo por Deus, segundo o apóstolo Paulo, não é suficiente. Porque a salvação não é por obras, não é pelo zelo. Porém, irmãos, eu preciso compreender a doutrina e compreender o ensinamento do Senhor, porque a partir do momento que eu sou alcançado pela graça, exige-se de mim que eu ande de acordo com o padrão de Deus. Porque se eu não ando de acordo com o padrão de Deus, eu estou servindo a um outro Deus que não seja aquele que me salvou pela sua graça. Então, essa relação Paulo vai tratar aqui também nesses capítulos. Então, vamos continuar a leitura aqui, agora no verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, ou seja, estabelecer a sua própria justiça,
não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, ou seja, a justiça que está em Cristo Jesus. Eles não reconhecem Jesus como Salvador, como o Senhor, como o próprio Deus. Então, o judeu, quando ele despreza a obra de Cristo, ele rejeita a justiça que vem de Deus e tenta, através das suas próprias obras religiosas, alcançar a sua própria justificação. É impossível. É isso que Paulo vai dizer. Então, eles desconhecem a justiça de Deus, porque eles desprezam a Cristo, procuram estabelecer a sua própria e não se sujeita àquela que vem de Deus. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, todo o objetivo da lei do Antigo Testamento aponta para Cristo. E nele nós temos a realização, a obediência dessa lei. E aí ele diz, verso 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E se você pegar esse versículo tão somente sozinho aqui, desassociado de todo o restante, você vai falar, puxa vida, então quem observar a lei vai viver por ela? Não é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, afirmando a importância da lei, mas para me conduzir ao fim que é Cristo. Mesmo porque ele já disse na sua carta anteriormente que o objetivo da lei não é justificar ninguém, ela é incapaz de fazer isso. O objetivo da lei é calar a nossa boca e mostrar que não existe nenhum justo sequer diante de Deus. E ele continua dizendo, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, o contraste do verso 5 e 6. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou Messias, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? A justiça que decorre da fé coloca o foco da justificação somente em Deus, e não no homem, dizer, olha, quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo. Não depende do homem, não está na tratativa do homem, na competência do homem determinar a obra da salvação, mas Cristo já fez isso, ok? O verso 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ele usa aqui Joel, né? E Joel faz uma declaração clara que a salvação vem do Senhor da aliança, do próprio Yahvé, né? E aí o verso 12 diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. De todos quem? Judeus e gregos. Não de todas as pessoas deste mundo, mas dos representantes de todas as nações. Rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez ele cita aqui Joel. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, ou palavra de Deus, dependendo da sua tradução aí. Ou a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra de Deus ou da palavra de Cristo. Tanto faz, você vai ter manuscritos que aparece a palavra Christos, outro Theos, então pouco importa. Mas pergunto, porventura não ouviram? Aí Paulo diz, sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia,
Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, aqui focando por que o evangelho chega até os gentios, nós vemos que a própria palavra, mesmo no período de Israel, já apontava que Deus, por sua graça, pela sua justiça, alcançaria povos que não o conheciam, que ainda não haviam recebido a sua revelação e não faziam a mínima ideia da existência do Senhor, apesar de ter a revelação geral. Então, veja, o capítulo 10 ainda está tratando, irmãos, de muita coisa relacionada ainda ao capítulo 9, porque está focando sobre a salvação do povo de Israel, da rejeição do povo de Israel. E no capítulo 10, de um modo específico, ele já vai começar a tratar por que Israel foi rejeitado, né? Ou por que o povo de Israel não é salvo, uma vez que eles receberam a revelação especial de Deus, né? Nós já vimos que no capítulo 9, Paulo já disse que Deus não falhou, mas que nem todos que eram descendentes de Abraão de fato seriam salvos. Nós vemos isso na própria relação de Abraão, né? Ismael, Isaac, depois na vida de Isaac com os seus descendentes, Esaú e Jacó, um é salvo, outro não. E ele deixa claro isso no capítulo 9. No capítulo 10 ele vai mostrar que mesmo o povo de Israel recebendo toda a questão da lei, da revelação, das profecias e tudo mais, isso não é suficiente para a salvação, porque a salvação continua sendo pela graça, que é o que ele vai enfatizar com todas as letras no capítulo 11, como já lemos aqui com você semana passada, onde no verso 6 é dito: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, a salvação pode ser aplicada tão somente pela graça de Deus, nunca pelas obras. Aquela ideia, a Duda até conversando com alguém nessa semana, o cara falou: não, eu acredito que Deus, realmente, a salvação é pela graça. Mas essa graça está disponível aí, quem quiser pega. Se alguém tem a capacidade de ir e pegar a salvação que está sendo oferecida, então essa pessoa já foi até lá, ela já teve o mérito de ir até lá. E aí já deixa de ser graça. A graça é algo imerecido, que nos é aplicado quando ainda somos inimigos. Nós vimos em Romanos, capítulo 5, que Deus nos reconciliou consigo quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos. O amor de Deus se manifestou a nós quando ainda estávamos em inimizade contra Deus, né? O capítulo 5, verso 8, é um verso maravilhoso, que fala do amor de Deus para conosco. Ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não tínhamos condições nenhuma de alcançar a justiça de Deus. Isso é graça. E se o homem faz alguma coisa para alcançar essa salvação, então deixou de ser graça. Ele passa a ter mérito, né? Você veio até aqui, então pronto, você tem o direito da salvação. Não, é Deus quem aplica. Agora, a partir do momento que Deus aplica essa graça, Ele nos dá vida, nós estando ainda mortos espiritualmente, no momento dessa primeira ressurreição, aí nós recebemos a fé, e há uma ação sobrenatural de Deus, que nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, cremos nele e somos selados com o Espírito Santo. Então, nesse momento, então, há um milagre da redenção, e aí nós somos alcançados, e aí professamos a nossa fé, reconhecemos que somos pecador, cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e começamos a agir de acordo com as obras que o próprio Deus preparou para que andássemos nelas, dentre elas a pregação do Evangelho. Tá certo? Então, de um modo bem resumido aí, essa é a sequência. Agora nós vamos tentar aprofundar um pouco mais aqui no capítulo 10. Enquanto isso, Fábio, boa noite. Pátio, Fabinho, Gigi, Marilene também, presbítero Paulo, que Deus abençoe a vida de vocês.
que a graça do Senhor repouse sobre nós. Bem? Então vamos lá, queridos. Os capítulos 9, 10 e 11 tratam então da questão da soberania de Deus na eleição, mas ao mesmo tempo fala da responsabilidade humana diante do Evangelho e aponta para a relação de Israel e os gentios nesse processo. Não significa que o simples fato de eu ter nascido descendente de Abraão que eu sou salvo. Nem todos, o capítulo 9 deixa claro, nem todos os descendentes de Abraão são de fato salvos, mas aqueles que Deus chamou, aqueles que são os chamados filhos da promessa. Fizemos aquela distinção da geração dos eleitos, geração dos preteridos, a mistura e tudo mais. Vemos que isso está pautado na soberania de Deus, mas não isenta a responsabilidade do homem em responder favoravelmente à pregação do Evangelho. Por isso que o Evangelho é dito que devemos anunciar o Evangelho na perspectiva do confronto, né? Arrependei-vos e crede. Essa é a mensagem do Evangelho que Jesus traz. Qualquer mensagem evangelística que fuja desse princípio do arrependimento e a fé, irmãos, é um outro Evangelho, é ludibriação. Então hoje você tem dentro dessa questão evangelística, né? As pessoas usou durante muitos anos, né, esse movimento de cruzada evangelística, estava preocupado em levantar números e não fazer discípulos. Porque a missão que Jesus nos deu, irmãos, me permite aqui esse parênteses, a missão que Jesus nos deu é fazer discípulos. A evangelização é só um passo nessa missão. Eu posso evangelizar e nunca fazer um discípulo na vida. Eu posso ser o maior evangelista de todos os tempos e nunca fazer um só discípulo. Porque a evangelização é só um ponto dentro da tarefa de fazer discípulos. Então o que acontece? Esse movimento, né, de evangelização, de cruzada evangelística, de campanha evangelística, de todas essas situações que nós vimos 50 anos, 60 anos atrás, 40 anos, 30 anos atrás, ela é importante? Sim, mas ela é só o primeiro passo na tarefa de fazer discípulos. E é por isso que esse tipo de movimento foi um movimento que acabou trazendo mais prejuízo para a igreja do que bênção. Você vê as cruzadas evangelísticas, né? Alcançavam milhares de pessoas numa única noite, pautado no sistema de apelo. Quem quer aceitar Jesus? Milhares de pessoas vinham à frente, né? Aí tudo bem, e daí? E no outro dia? Para onde que essas pessoas iam? Cada uma continua a sua própria vida. As igrejas não estavam ali. Se a pessoa não fosse procurar a igreja, e muitas delas foram procurar a igreja não a acolheu, não o discipulou, não ensinou, não a preparou. E aí você tem um crescimento evangélico absurdo e não tem mudança de vida. O país continua a mesma desgraça de sempre. A violência não diminui, o divórcio não diminui, o roubo não diminui, a corrupção não diminui. Ou seja, há um crescimento, triplica-se o número de evangélicos no país e a realidade pecaminosa do país continua a mesma. Por quê? Porque a ênfase que as gerações passadas estavam dando, e que ainda continuam dando, é simplesmente evangelística. E o foco de Jesus para nós é discípulos. E discípulos você faz conduzindo o cara a reconhecer que ele é pecador e que ele precisa de Cristo. É pregar as doutrinas da expiação, da obra vicária de Jesus Cristo, que foi feita em nosso lugar, porque nós éramos corruptos, nós éramos pecadores. Agora, quando você traz uma mensagem puramente evangelística, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você, a pessoa diz, eu vou ganhar alguma coisa, algum benefício. Eu não preciso rejeitar o meu pecado, eu não preciso rejeitar a minha condição natural, eu não preciso reconhecer que sou pecador, miserável, e que a condenação de Deus é algo justo sobre a minha vida. Eu não preciso nada disso. O foco não está em arrependei-vos e crede.
como era a pregação do próprio Cristo. Mas, olha, vem para Deus que Deus vai te abençoar. E aí, desse sistema evangelístico, surge teologias, teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia coaching, motivacional e parará. Por quê? Porque o foco é simplesmente, Deus tem um presente para você. Tá certo? A teologia do Papai Noel, né? Aquele homem feio, barbudo, gordo, horroroso. Você leva a criança quase se suja toda de medo diante daquele homem terrível, de vermelho, parece um diabo, aquele troço. Aí ele fala, mas vai lá que você vai ganhar um pirulito, vai ganhar uma balinha, ele vai te trazer um presente no dia 25. Então, é como se a pregação, o evangelismo fosse essa, Deus é feião, Deus é terrível, mas ele vai te dar um presente, né? Vai lá, ele tem um plano maravilhoso para você. E isso, então, moldou a estratégia da igreja dos últimos anos. Não estou falando só de Brasil, não estou falando isso de mundo. E com isso nós perdemos o foco. Nós preparamos a igreja para fazer evangelismo, mas não preparamos a igreja para fazer discípulo. Quer ver um exemplo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi a destruição da Igreja Presbiteriana do Brasil? Era a bendita evangelização para o reino. Então, o que você faz? Você não faz discípulo, você só evangeliza. Então, você faz pantomima, você faz dança na rua, você entrega folheto, você apresenta as 4 leis espirituais, e aí você chega para o cara e fala assim, Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso, Jesus morreu para te restaurar e para te trazer bênção, tal. Ou você usa a evangelização explosiva lá, que deveria explodir, na verdade, porque traz mais mal do que bem, porque não fala nem de pecado, não fala de salvação, fala, Deus tem um presente para você, né? E aí evangeliza todo mundo e depois diz assim, procure a igreja mais próxima da sua casa. Isso não é fazer discípulo, mano. Isso é jogar cordeirinhos para os lobos. Aí o cara que acabou de ser evangelizado, falando que Jesus tem um plano maravilhoso para você e que você precisa procurar uma igreja perto da sua casa, ele tem uma igreja mórmon lá perto da casa dele. Tem uma igreja adventista perto da casa dele. Tem um testemunha de Jeová perto da casa dele. Entendeu? Ou tem lá uma heresia qualquer perto da casa dele. Tem uma universal perto da casa dele. Aí esse cara vai lá. O que você acabou fazendo? Você acabou jogando o cara para os lobos. Porque o foco é fazer discípulo, mas a igreja mudou esse foco. O foco da igreja é evangelístico. E não é. E aí o que acontece, irmãos? A gente olha para a igreja e a igreja, então, foge da responsabilidade que pesa sobre ela de anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo, de fazer discípulos, e, consequentemente, cria um problema. Ao invés de trazer uma solução, acaba criando um problema. Porque aí você tem uma geração de crentes que não foram discipulados e que não são discípulos de Cristo. E muitos desses, já que tinha que procurar uma igreja perto da casa dele, e ele ficou sem graça de simplesmente aparecer lá e falar, eu fui alcançado numa campanha evangelística por aí, o cara simplesmente não vai. E aí nós criamos também muitas pessoas que não veem a importância da comunidade dos santos, a comunidade dos eleitos. Então, veja só, conhecer a doutrina, conhecer as Sagradas Escrituras, entender o padrão daquilo que Deus exige de nós, é necessário, extremamente necessário para a saúde da igreja. E entender, irmãos, também que o zelo cerimonial não salva ninguém. Tem muita gente que está dentro da igreja presbiteriana que acha que pelo simples fato de ser membro da igreja estão salvos. Não, se você não entendeu o plano da salvação, a justificação em Cristo, que a salvação é pela graça, não é por obras, e que você precisa conduzir as pessoas a reconhecer que são pecadoras. O foco desse primeiro passo na missão, que é o evangelismo, que é o que nós vamos tratar hoje, é arrependei-vos e crede. Sem essa mensagem de arrependimento e de crença em Jesus como Messias, como o próprio Deus encarnado, não faz diferença nenhuma. Você só está
prometendo um pirulito, uma balinha, né? Um docinho, uma Maria Mole para o cara, ó, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Esse não é o foco evangelístico. O foco evangelístico é arrependei-vos e crede. E quando eu trato de arrependimento, significa então que eu parto do pressuposto que a pessoa está condenada, que a pessoa é pecadora, que ela precisa reconhecer o seu pecado, entender sobre o plano expiatório de Cristo, que Cristo só se encarnou porque eu não consigo suprir e cumprir com as exigências da lei, e que somente Cristo pode fazer isso, que eu ainda era pecador e mesmo assim Ele fez, eu não merecendo, e por isso é sua graça. E Ele é quem aplica isso sobre a minha vida, de um modo que me dá a fé para eu crer, e me conduz através do seu Santo Espírito, me convencendo do juízo, da justiça e do pecado, a confessá-lo, e aí a partir daí, dele ter me dado vida enquanto eu estava morto, essa primeira ressurreição, aí conta sobre uma responsabilidade para que eu então evangelize. E a evangelização está pautada no fato de que Deus tem eleitos para serem alcançados. Não são pessoas para serem ludibriadas, não são pessoas para serem seduzidas. Não. São eleitos, separados, para serem alcançados. Mediante o quê? A pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Cristo. Só parte dessa palavra? Não, da palavra toda. Jesus mesmo disse, na grande comissão, que devemos ensinar todas as coisas que Ele nos ensinou. Todas, não parcial. Mas isso é fazer discípulo. Você, então, dentro da missão de fazer discípulo, a evangelização vai ser um dos passos disso. Né? Você tem que ir, né, e pregar o Evangelho, né, testemunhar a respeito de Jesus, da sua ressurreição, e depois ensinar todas as coisas, batizá-lo, né, agregar a comunidade dos santos, e fazer com que ele esteja preparado para que ele faça esse mesmo projeto, esse mesmo processo. Então, isso é fazer missões. O evangelismo é só um passo. E é isso que a igreja precisa entender. Se você fala de Jesus para alguém, você não fez discípulo. Você pregou, você deu o primeiro passo. Importante? Importante. Mas precisa algo mais. E nós vamos ver que o fato de Deus ter pessoas eleitas deve nos conduzir a esse tipo de prática. Né? Então, a responsabilidade humana pesa diante do Evangelho e da relação, né, para com o eleito, é de pregar o Evangelho segundo o próprio Cristo nos ensinou. Voltando aqui para o nosso slide, então vamos lá. Depois de demonstrar que a eleição é pela graça de Deus, em manifestar a sua soberania em vasos de honra e endurecer os demais, né? Simplesmente fechar, né, a porta da graça, as pessoas vão ouvir o Evangelho e não vão aceitar. Capítulo 11 ainda vai tratar disso, verso 7. Vou ler o verso 6 e o verso 7, se você puder acompanhar aí, agradecendo também a presença dos meus pais, da Cris, da Jéssica, do diácono André, da Graziela, da Gabi, Gabriel, também a Valdívia lá de Jabuticabal, a Sheila lá de Bonito. Deus abençoe a vida de vocês. Então vamos lá, capítulo 11, verso de número 6 e 7. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Então, tanto no capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, nós vemos Paulo reforçando a ideia, no 8 também, né, da predestinação, da eleição como o meio da graça ser aplicado. Somente aqueles que foram eleitos é que a graça vai se manifestar. Para os outros, você vai pregar o evangelho e as pessoas vão estar endurecidas. Elas vão ver, mas não vão enxergar. Elas vão ouvir, mas não vão compreender. Porque somente aqueles que o Senhor separou para a sua própria glória que serão alcançados. Mas nós não sabemos quem são esses. E por isso, na nossa responsabilidade de discípulos, em cumprir a missão de fazer discípulos, nós temos que pregar para todo mundo. E é isso que Paulo falou, e eu tenho feito isso, meu amigo. O evangelho já chegou a todos os confins. Ele vai dizer, já na época dele.
Mas nem todo mundo ouviu a nossa pregação. E por que não ouviu? Porque Deus não separou a todo mundo, nem dentre os judeus e muito menos dentre os gentios. Então, irmãos, depois de Paulo então demonstrar que a eleição é pela graça de Deus em manifestar a sua soberania em vasos de honra ou endurecendo os demais, os vasos de ira, Paulo agora enfatiza que o zelo religioso, né, as obras, o esforço humano não pode mudar a eleição de Deus. E os que são, e que os preteridos, né, são responsáveis, inclusive, por essa condição, porque tentam se justificar diante de Deus por meio das obras e não conseguem. Volte os seus olhos de novo aqui para o início do capítulo 10. Irmãos, Paulo fala, o meu desejo, a minha vontade, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, ele ora por isso a Deus, é em favor do povo de Israel, o povo de judeu, para que sejam salvos. Senhor, salve a nação de Israel. Esse é o desejo de Paulo. Isso não tem nada a ver no sentido de que isso vai acontecer. É o desejo de Paulo, apesar de ele saber que Deus separou alguns do povo de Israel para a sua glória, grande número, e outros não. Mas a sua oração é para que, Senhor, eu me oro para que eles sejam salvos. Como nós devemos orar por todas as criaturas, para que sejam salvos, para que chegue ao pleno conhecimento do Senhor. Nós oramos pelos nossos queridos, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos por todas as pessoas. Não tem nenhum conflito em relação à nossa súplica em relação aos decretos eternos de Deus. E aí ele diz, por que ele ora e por que ele suplica pelo povo de Israel? Porque ele sabe que esse povo tem um zelo religioso. Ele diz, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus. Só que ele conclui, porém, não com entendimento. Eles não reconheceram que a salvação não é pelo zelo religioso, não é pelas obras, não é pela prática da lei. E aí o verso 3 diz, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e a justiça de Deus é Cristo, Ele que se fez justiça em nosso lugar, e procurando estabelecer a sua própria justiça, ou seja, eu ando direitinho, eu tento guardar a lei, tarará, só que para a salvação. Então, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, ou seja, a Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, veja, a questão da religiosidade não salva ninguém. Se eu não estou ligado a Cristo, se eu não reconheço que a obra vicária de Cristo é que me justifica. E isso só vai crer aqueles que a graça alcançar, por conta da eleição. É isso que Paulo está falando. Então, aqueles que não forem eleitos, mesmo que eles sejam zelosos, religiosos, isso não vai mudar a realidade deles. Porque o fato de guardar o zelo para com Deus e a religiosidade não é o caminho para a salvação, mas a justiça que vem de Deus, ou seja, através da obra de Cristo. Então tem muita gente na igreja que é zeloso por Deus, teme a Deus, ama a Deus, só que rejeita Cristo. Cristo não é o único suficiente Salvador. A salvação está na igreja, não está em Cristo. E aí o que acontece? São zelosos, coisa linda, bonito, maravilhoso, mas esse zelo não vai conduzi-los à salvação, porque a salvação é pela graça e não é por obras. Porque se começa a ser por obras, passa, não é mais graça. É o que diz Paulo aqui. Do contrário, a graça já não é graça. Se tem alguma obra, uma cabeça de um alfinete de obra humana para recebermos a salvação, então já não é mais graça de Deus, e aí a graça deixou de ser algo imerecido e passa a ser algo meritório. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá. O capítulo 10, do verso 1 a 21 que nós lemos, depois de expressar aqui de modo até prolífico a respeito da soberania de Deus sobre tudo, e em especial sobre a eleição, sobre a salvação, e em responder que Deus não falhou quando Israel o rejeitou, porque Deus é que havia separado segundo a sua soberania, Paulo agora foca nos últimos 2 capítulos dessa parte doutrinária, que vai até o final do capítulo 11, a situação de Israel e da responsabilidade dos preteridos por permanecer na condenação, ou na condição de condenação.
Veja, eles rejeitam a justiça de Deus, tentando se fazer justiça. Então, esse é o primeiro motivo, né? Pus aí até destacado no nosso slide. Paulo afirma que Israel foi rejeitado, não totalmente, tem muitos que são eleitos, né? E mostra o primeiro motivo da rejeição de Israel. Por que aqueles que são descendentes de Abraão não são salvos? A resposta é, primeiro, porque não foram eleitos. E qual que é a característica, então, desses eleitos, porém religiosos? Eles rejeitam a justiça de Deus. Eles tentam estabelecer a sua própria justiça. Eles se colocam como se fosse alguém que tem condições de suprir o padrão santo e justo de Deus. E não consegue. Por isso permanecem condenados. Então, Paulo mostra que o primeiro motivo da rejeição de Israel, segundo o verso 10, é tentar estabelecer a sua própria justiça no lugar da justiça de Cristo. Guardando a lei, guardando as leis cerimoniais, as práticas religiosas, litúrgicas e tudo mais. E rejeitando a pregação. O verso 8 diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isso é a palavra da fé que pregamos. Porém, eles não confessam o Messias. O Antigo Testamento fala de Jesus de capa a capa. Todas as promessas, as profecias aprontavam para o Messias. A palavra estava na boca está na boca do povo de Israel. Está, inclusive, gravada no coração. A palavra que hoje, inclusive, que pregamos é de conhecimento deles. Só que eles rejeitaram a Cristo. Né? Eles rejeitaram a graça. E por isso pretendem estabelecer a sua própria justiça. Por que eles estão ainda aguardando o Messias? Porque eles rejeitaram a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por que eles querem refazer o terceiro templo? Porque acham que os seus méritos é que vão conduzi-lo à salvação. Então, isso é característica de que a eleição não os alcançou totalmente. Muitos judeus são salvos? Sim. Em todos os tempos? Sim. Né? Os eleitos dentre os judeus? Sim. Esses vão compreender e vão reconhecer Jesus como a justiça de Deus. Agora os outros vão continuar zelosos pelas práticas da religiosidade, as práticas cerimoniais, litúrgicas, porém, isso é insuficiente para alcançar a salvação. E como a salvação não é por obras, é por graça, então eles não serão alcançados. E aí, Paulo vai dizer no final do capítulo 10 que Deus fez isso inclusive de propósito e avisou o povo de Israel que ele ia alcançar um povo que nem estava procurando a Deus, que nem tinha conhecimento nenhum de Deus, mas para mostrar claramente que a salvação não é por quem quer ou por quem corre, mas em Deus manifestar a sua graça, em Deus alcançar segundo a sua graça. Então, todos esses capítulos servem para reforçar a ideia de que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, é uma obra realizada pelo Deus Trino, né? Deus antes da fundação do mundo, amando, elegendo os seus, Cristo aplicando a justiça através da sua obra, pagando o alto preço na cruz, e o Espírito Santo aplicando a obra de Jesus na vida daqueles que Deus separou para si antes da fundação do mundo. Então, a obra da salvação é um ato da ação única de Deus, aquilo que chamamos de monergismo, né? Uma ação única, e que o homem, por estar morto espiritualmente, é passível, ele está ali passivo, ele não faz absolutamente nada. A partir do momento, então, que ele é chamado, que ele vem da morte espiritual para a vida, aí ele, pela graça de Deus, ele é ressuscitado espiritualmente e aí passa a ter responsabilidades no cumprimento das tarefas que Deus preparou para nós. Vamos fazer um parênteses aqui? Vamos relembrar aqui em Efésios, capítulo 2, que é extremamente importante para reforçar essa sequência aqui que eu estou relembrando com os irmãos. Então vamos lá. Efésios capítulo 2, leia comigo aqui, abra lá sua Bíblia lá. Agradecendo aí mais uma vez a presença dos irmãos que estão conosco, que a graça do Senhor aí esteja sobre
sobre a sua vida, né? Vendo aí os irmãos que estão conosco aí. Que o Senhor esteja abençoando. Então, ó, abriu em Efésios. Verso 1 diz assim. Paulo sintetiza aqui, né? Então ele diz, ele vos deu vida, ele quem? Jesus, tudo bem? Ele está falando sobre Cristo no capítulo 1, então ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, veja, enquanto eu estava morto espiritualmente, num determinado momento da minha vida, Jesus veio e me deu vida. Essa é a minha conversão. Eu estava vivo fisicamente, mas espiritualmente eu estava morto, eu estava cego, eu não entendia as coisas de Deus. A palavra de Deus falava comigo, aquilo lá não fazia sentido para mim, eu desprezava a Deus. Até que houve um momento que Cristo veio e me deu vida, me ressuscitou espiritualmente. A primeira ressurreição. Bum! As coisas começaram a fazer entendimento. Agora, ele me salvou por quê? Porque eu tinha alguma coisa de boa para oferecer? Não, a Bíblia diz que eu não tinha nada. Ele me deu vida porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo, pautado no seu amor e não naquilo que eu tinha para oferecer. Como foi dito lá em Romanos 9 em relação a Esaú e Jacó. Os gêmeos não haviam nascido, não haviam praticado nem coisa boa nem coisa ruim, para ficar claro o propósito da eleição, que não depende de quem quer, mas de quem chama. Ok? Então, ele me deu vida quando eu estava morto. E aí ele me chamou, e como que ele faz isso? Ele vai me dar uma fé, a chamada fé salvadora, para, à medida que eu ouço o evangelho, eu creia, entenda. E aí eu recebo o Espírito Santo, que vai operar em mim, tanto o querer quanto o realizar, que vai aplicar no meu dia a dia o cuidado do Senhor. Se você vê aqui, voltando a Efésios capítulo 1, verso 13, ele vai dizer isso, né? Já fala da eleição, tudo mais, predestinação. E no verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, e como que eu criei se eu estava morto? Porque ele me deu essa fé salvadora que ele vai falar no capítulo 2. Então, tendo nele também crido, no momento que eu criei, eu recebi, eu fui selado com o Santo Espírito da promessa. Voltando para o capítulo 2, então nesse momento que ele me dá a fé salvadora, que eu abro os meus ouvidos para eu ouvir o evangelho da salvação e crer, é tudo ação de Deus. É Deus me dando vida quando eu ainda estou morto. E aí, o verso 5, né, do capítulo 2, ou verso 4, mas Deus, sendo rico em graça, ou rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, esse amor lá antes da fundação do mundo, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que hoje eu reino já com Cristo, por isso que hoje nós somos sacerdotes do Deus vivo, por isso que hoje nós reinamos, como fala lá em Apocalipse capítulo. Eu não estou esperando um reino milenar, não estou esperando um reino de 1000 anos, já é uma realidade hoje. Aqueles que passaram pela primeira ressurreição já vivem com Cristo, já estão ali reinando com Cristo e são sacerdotes do Deus vivo. Vou fazer mais um parênteses dentro do parênteses aqui, né? Vamos lá, eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar, marca com os dedão. Eu estou marcando aqui, Romanos, Efésios, agora estou indo para Apocalipse. Verso 6 de Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu defendo que a primeira ressurreição é a minha conversão. É o fato de Efésios 2 estar tratando. E ele diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, aqueles que foram convertidos não vão passar pela morte eterna. A segunda morte não tem autoridade. Ok? Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então veja, a primeira ressurreição é minha conversão. A partir do momento que o Espírito Santo veio e selou a minha vida, eu fui ressuscitado pela graça do Senhor. Eu sou então chamado a viver segundo as boas obras que Deus preparou. Que boas obras são essas? Me tornar sacerdote
e embaixador de Cristo agora, aqui, nesse momento. Né? Por isso que ele diz que Pedro vai dizer que nós somos povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. Nós já somos sacerdotes, não estamos esperando Jesus voltar, inaugurar os 1000 anos, para então isso aconteça. Os 1000 anos já está acontecendo. O milênio de Apocalipse 20, ele não é literal, ele é simbólico, aponta um período que Cristo vai reinar juntamente com a sua igreja. E isso está acontecendo hoje, agora, tá certo? Então, depois, nós já estudamos Apocalipse, se você tiver dúvida, só procurar no playlist lá, Apocalipse capítulo 20, que a gente responde aqui as questões da diferença da primeira ressurreição para a segunda ressurreição, quando aconteceu a primeira ressurreição, quando vai acontecer a segunda ressurreição, se a ressurreição a primeira ressurreição é só para crentes, a segunda ressurreição é para todos, porque é para o julgamento. Então, é só procurar lá no playlist sobre o estudo de Apocalipse, a aula lá que trata do capítulo 20, tá bom? Voltando aqui para Efésios, Cezinho, eu já vi sua pergunta aqui, sua colocação, mas já chego lá, tá? Então, continuando aqui Efésios. Então, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pronto, nós já estamos reinando com Cristo. Ok? Da mesma forma que Cristo está nos lugares celestiais, tem autoridade sobre terra e céu, nós que estamos aqui, estamos reinando com ele já. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É o verso 8. Porque pela graça sois salvos, não é por obras, é pela graça, mediante a fé. E isto, ou seja, esta fé, não vem de vós, é um presente de Deus, é uma ação de Deus na sua vida. Como nós falamos semana passada, não entenda essa fé aqui como o dom da fé, mas uma fé salvadora que Deus dá de presente para nós. E aí ele reforça, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu fui salvo porque eu fiz tal coisa. E o verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja, no momento que ele me deu vida, no momento que a graça me alcançou, ele agora me conduz às boas obras. Veja, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Vou repetir. Eu não sou salvo porque eu fiz alguma obra. Eu não sou salvo pelas obras. Mas eu sou salvo para realizar as obras que Deus preparou. Ou seja, ser um sacerdote de Deus e ser testemunha de Cristo, ou embaixador de Cristo, reinar com Cristo durante essa vida. Então, somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, inclusive que o próprio Deus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, dentre elas, a missão de fazer discípulos. Então, veja, irmãos, todo o processo até a minha conversão, até o meu chamado, desde o amor antes da fundação do mundo, a eleição, a vocação, a ação do Espírito Santo em minha vida, a fé salvadora, a aplicação, tudo isso eu estava morto. Nesse momento do meu chamado, então eu passo pela primeira ressurreição. Fui ressuscitado com Cristo. Para agora servi-lo, para agora agir de acordo com as obras que ele preparou para que eu andasse nela. Que boas obras essas? Como sacerdote de Deus e como embaixador de Cristo, reinando com ele agora, os 1000 anos que está em vigor hoje. E aí, então, voltamos para o capítulo 10, que vai dizer que por conta disso, que eu fui alcançado pela sua graça, eu agora pesa sobre mim a responsabilidade de anunciar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações. E de um modo especial, no capítulo 10 vai dizer que eu tenho que pregar o evangelho, que eu tenho que investir na missão da evangelização, né? Mesmo sabendo que nem todos os que vão ouvir serão alcançados pelo Evangelho. Quem creu na nossa pregação, ele vai dizer, né? Citando lá Isaías. Ele diz assim, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, as suas palavras até o confim do mundo. Mas quem que vai ouvir o Evangelho? Os eleitos. Seja ele dentre os judeus, ou seja entre os gentios, entre o povo de Israel ou entre o grego. Né? Então você vai pregar o Evangelho e aqueles que foram separados, eleitos por Senhor, eles vão ouvir o Evangelho. Agora, aquele que invocar o Senhor será salvo. Quem vai invocar o Senhor? Os eleitos, seja dentro dos judeus, seja dentro do grego. Verso 12.
pois não há distinção entre judeu e grego. Eu estou aqui em Romanos capítulo 10, verso 12. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele diz que serve isso tanto para judeu, serve também para gentil. Mas quem que vai invocar? Aquele que é o eleito. E como que o eleito pode, então, invocar o nome? Ah, precisa que alguém pregue. Né? E é aí essa sequência que ele vai fazer, do verso 14 em diante, mostrando que aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus para as boas obras, essa boa obra é justamente conduzir os eleitos a serem alcançados pela pregação. E aí ele diz, como porém invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E ele diz, como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam coisas novas, mas nem todos obedeceram o evangelho. Então veja, até o verso 14 e 15, Paulo traz aqui à tona de novo o objetivo da sua carta. Lembra que ele está escrevendo à igreja de Roma para se apresentar e pedir para a igreja de Roma apoiar ele financeiramente, inclusive, na obra missionária para pregar para o povo da Espanha. E ele está mostrando para a igreja de Roma que Deus tem eleitos de todas as nações. E que o modo desses eleitos serem alcançados, não existe outro caminho senão a pregação do Evangelho. O verso 17 diz, assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Ou numa outra tradução, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, Paulo está falando, gente, nós precisamos pregar. Você que já foi alcançado, você que já foi alcançado pela graça, o seu papel agora é cumprir as boas obras que Deus preparou para você, uma vez que Ele já te deu vida quando você estava morto, através da sua graça. E qual que é essa tarefa? Pregar o Evangelho. Com que objetivo? Fazer discípulos. Agora, como que essas pessoas vão ser alcançadas se ninguém prega? Como essas pessoas serão alcançadas se não há quem envie? Se não há aquele que vai até esse povo distinto ou distante? E aí, então, ele reforça a ideia de que pesa sobre nós a responsabilidade de pregar o Evangelho e fazer discípulos para alcançar os eleitos de todas as nações. Tudo bem até aqui? A gente vai voltar. Deixa eu ver aqui a pergunta do nosso irmão Cezinha aqui. Deixa eu até colocar aqui. Pastor, é por isso que Jesus faz essa declaração sobre os mestres da lei? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. E quem tem desfirmado a vossa confiança? Sim, perfeitamente. Eles eram zelosos quanto à lei, mas não criam em Cristo como Filho de Deus. Perfeito, César. É justamente isso. E por que Jesus fala que é Moisés que o condena? Porque Moisés fala de Cristo. Ele já revela a respeito do profeta que viria e que conduziria o povo ao pleno entendimento. E não só Moisés, mas todo o Antigo Testamento. Então, eles desprezam a justiça de Deus e tentam fazer a sua própria justiça. Por isso são condenados. É lógico que a eleição não os alcança. E eles, mesmo não sendo eleitos, têm uma prática zelosa da religiosidade. Mas isso é insuficiente. E por isso eles não serão salvos. Né? Permanecem condenados. É puramente isso, César. Obrigado. Então vamos lá. Israel, então, se torna responsável pela sua rejeição, porque rejeitam a Cristo. Rejeitam o Cristo revelado na lei, rejeita o Cristo revelado por Moisés, rejeita o Cristo revelado nas Escrituras. Então nós vemos que Israel, procurando alcançar Deus pelos seus próprios méritos, despreza a condição exigida por Deus para que o pecador seja salvo, que é crer em Jesus, desprezando o que Moisés já havia declarado a eles, indicando a fé no Messias. É a resposta que o Cezinha estava perguntando aqui. Então Paulo afirma que em Jesus Cristo nós temos o fim da lei. Verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E que sentido Paulo está dizendo isso? Que
que eu não serei salvo, nunca serei salvo, guardando a lei mesmo, porque a lei não tinha esse objetivo. Mas a lei tinha o objetivo de apontar para Cristo, e Cristo satisfaria a lei, satisfaria todas as exigências, e aplicaria essa justiça sobre aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Sendo assim, sabemos que a salvação é pela graça. Mas, mesmo sendo pela graça, aí entra mais uma vez aquela questão da soberania de Deus versus responsabilidade humana. Então, se é pela graça, eu não tenho que fazer nada? Claro que tem. Você vai reagir à ação de Deus. Porque quando Deus nos toca e nos tira daquela realidade de morte espiritual, então eu recebo a fé para confessar Jesus como Deus. E para confessar que o próprio Deus Trino realizou a obra de Cristo, fazendo ele justiça em meu lugar. É muito simplista, irmãos. Presta atenção no que eu vou te falar. É muito simplista. Nós vemos nesse processo da evangelização, nós falamos para as pessoas assim: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você, e você precisa fazer uma oraçãozinha chave aqui, onde você fala assim: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor, e eu creio que Deus te ressuscitou dentre os mortos. Ou uma oração semelhante a essa. Como se fosse uma palavrinha mágica que faz, inclusive, né, o arminiano ainda vai dizer: escreve o meu nome no livro da vida, como se Deus não tivesse feito isso antes da fundação do mundo. Essa expressão de Paulo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, esse Senhor aqui, se você vê, ele faz uma conexão depois com o texto de Joel, que fala do Senhor, o Deus Yahvé, o Deus da aliança. Então, declarar Jesus como Deus, o Deus encarnado, não simplesmente como dono, como aquele que comanda toda a minha vida, mas confessar Jesus como o Deus encarnado. E isso para o judeu era loucura, era algo vergonhoso, algo terrível. É aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, né? A mensagem da cruz é escândalo para o judeu e loucura para o gentio. Vai falar que Jesus é o Deus encarnado, como o Deus infinito pode se tornar finito? Isso é escândalo, isso é loucura. Mas o que Paulo está falando é que não são necessariamente essa: Senhor Jesus, eu o confesso como Senhor da minha vida e que creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos e peço para que o Senhor escreva o meu livro, o meu nome no livro da vida. Irmãos, essa oração é importante para uma perspectiva talvez emocional, psicológica, para marcar um momento que você declarou e confessou Jesus. É importante que isso faça, mas a ideia do fazer discípulo é conduzir a pessoa a compreender que Jesus é o Senhor. E que sentido Jesus é o Senhor? É o próprio Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você comparar lá com... Vamos fazer isso, né? Abra a sua Bíblia lá em Joel. Livro do profeta Joel. Você tem Oséias, é o segundo dos profetas menores. Sei que até eu tenho dificuldade com esse monte de profeta menor aqui, viu, irmão? Então não fica tranquilo aí. Mas se você achou Joel capítulo 2, o verso 32, ok? Aqui é aquele texto que Pedro vai dizer, inclusive, que já foi cumprido, né? Profecia de Joel com o derramamento do Espírito Santo, a partir do verso 28. Dá uma olhadinha então com Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Ou seja, o Espírito Santo vem habitar sobre todos os crentes, e tem crente de tudo quanto é classe social, de tudo quanto é nação. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, toda manifestação
do poder de Deus. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja que nós estamos nesse período aí. Essa questão do verso 31 está de acordo com aquilo que Jesus disse, que são sinais no cosmo da sua volta. E o verso 32 vai dizer: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como que está o Senhor aí na sua tradução? Deixa eu perguntar para a turminha aqui de casa. Tudo em caixa alta. Por quê? Porque esse termo Senhor, traduzido tudo em caixa alta, em letra maiúscula, é o nome pessoal de Deus. É o tetragrama lá, que nós, por convenção, falamos Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Tá bom? Essa é a convenção. Esse termo aponta para o Deus Todo-Poderoso. O Deus único, que subsiste em 3 pessoas. Então, quando ele, no contexto de Romanos 10, usa Joel, capítulo 2, verso 32, para falar que se quem confessar Jesus como Senhor, e diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele está dizendo que Jesus é o Yahvé. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. É uma pessoa da Trindade. Não são 3 deuses, nós já estudamos isso quando tratamos da Trindade, mas Jesus é Deus com Deus, único, da mesma essência, do mesmo poder, é uma pessoa da Trindade. Então Paulo faz essa convicção e ele continua, né? Quando será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E sempre que o tetragrama, o nome do Senhor. Então, quando Paulo, voltando aqui para Romanos, quando Paulo faz essa conexão de que confessar Jesus como Senhor é tratar Jesus como Deus encarnado, e não simplesmente como Senhor dono. Porque, apesar do termo aqui em Romanos ser essa ideia de dono, mas a conexão com Joel 2 dá um up, né? Coloca esse Senhor muito mais do que simplesmente o dono da sua vida, mas o Deus encarnado. Então, o que vai acontecer? Quando você prega o Evangelho, fazer discípulo é conduzir a pessoa a entender que Jesus é o próprio Deus. E que o Deus Trino, creres no teu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que significa ressuscitar dentre os mortos? É que Jesus cumpriu a justiça, que Jesus venceu a morte, que Jesus pagou a dívida. Não é simplesmente a ressurreição, pura e simplesmente, mas tudo que vem na bagagem com a ressurreição de Cristo. Que, portanto, por ele venceu a morte, ele assumiu o trono, ele está reinando hoje, vai voltar em glória. Ou seja, ele sintetiza nessa expressão: se confessares com a tua boca, Jesus é o Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou, será salvo. Por quê? Porque você entendeu. Agora, tem muita gente que pega só isso aqui, e qualquer lugar aí fala: Jesus é o seu Senhor? Sim. Você crê que Jesus ressuscitou? Sim. Ah, então está salvo. Olha que maravilha. Não é isso, irmãos. Mas é compreender o que essas afirmações de fato significam. Então, o eleito, ele vai compreender isso. E ele vai reconhecer que Jesus é o mesmo Senhor de Joel 2,32, e que se ele invocar Jesus, ele vai ser salvo segundo as promessas. Né? Agora, aí entra a nossa responsabilidade, uma vez que já fomos alcançados. Quais são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela? Uma delas é a de fazer discípulos, pregando o evangelho a toda criatura. Por isso, então, a igreja tem que estar preocupada em fazer discípulos. Para isso, precisa pregar. Para pregar, precisa enviar as pessoas até enviar os evangelistas, os missionários, ou os crentes a essas pessoas que não conhecem, para que, uma vez enviados, possam pregar, pregando, possam fazer com que eles ouçam a palavra. Uma vez que os eleitos, ouvindo a palavra, os eleitos crerão, e uma vez que eles creem com a fé salvadora, eles confessarão ou invocarão o nome de Jesus como o nome do Deus encarnado, que venceu a morte e se tornou justiça
em nosso lugar. Então, é assim que a igreja deve fazer. E em relação a Paulo, o que ele está falando? Olha, temos que pregar, inclusive, a todos os judeus, para que eles possam desprezar a sua própria justiça e reconhecer que Jesus Cristo é a justiça de Deus para a nossa salvação. Os eleitos vão fazer, dentre os judeus e dentre todos aqueles que o Senhor chamar. E é por isso que Paulo, nesse contexto, ele vai além um pouco de Joel e fala que Deus chamaria e alcançaria um povo além do povo de Israel, além do povo judeu. Por isso que ele diz que não há distinção entre o judeu e o grego, o judeu e o gentil. E Deus se revelou, chamou pessoas de outras nações também, que mediante o ouvir da pregação da palavra de Deus, foram alcançados pela graça do Senhor. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá, para a gente terminar o capítulo 10. Então, a declaração verbal, né, quando eu fui lá, exige duas coisas. O próprio chamado de Deus acaba me conduzindo às duas coisas, né? A declaração verbal, essa profissão de fé em Jesus como Senhor, nessa explicação que eu te falei, Senhor como sendo o próprio Deus encarnado, e essa crença no coração da ressurreição de Jesus, que vai muito além disso, que é a ideia de crer que ele é de fato a justiça de Deus em nosso lugar. Isso significa, então, crer em Jesus como o Messias, o Cristo, o enviado, aquele que tem autoridade e poder, cujo nome deve ser anunciado para todos, mesmo que muitos desses todos não obedeçam. Por isso ele fala, todo mundo ouviu? Ouviu. Mas todo mundo creu? Nem todo mundo creu. Né? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins. Mas nem todo mundo acreditou na nossa pregação. Quem que vai acreditar na pregação? Os eleitos, que Deus separou para a sua glória. Por isso, pesa sobre nós a responsabilidade, uma vez que já fomos alcançados pela graça, que já recebemos a vida em Cristo Jesus, sejamos nós judeus ou não, de anunciar as boas novas do Evangelho, de fazer discípulos, ok? E por isso, então, nós chegamos no ponto final aqui, do capítulo 10, que reforça a seguinte ideia: a eleição exige a prática da evangelização. O fato, se a salvação das pessoas dependesse do nosso convencimento, então você fala assim, eu tenho que pregar para convencer as pessoas, porque senão as pessoas não vão entender. Mas não é. A salvação depende da graça de Deus. Paulo já está martelando isso a todo tempo. E vai continuar martelando isso no capítulo 11. Mas ele diz, essa soberania de Deus em salvar aqueles que ele separou para a sua própria glória antes da fundação do mundo, predestinando e chamando num determinado momento da vida, não nos isenta como servos de Deus, chamados para as boas obras que ele preparou para nós, para que andássemos nela, de pregar esse evangelho como um meio, um instrumento para alcançar os eleitos. Como você vai saber que alguém é eleito? Você vai pregar o evangelho verdadeiro para ele, e aí você vai aguardar a reação que Deus vai, inclusive, gerar no coração dele. Se ele se arrepender e crer, se ele reconhecer Jesus como Deus encarnado, o Senhor, e que Jesus é a justiça de Deus em primeiro lugar, que Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu a condenação do pecado, aí então você, opa, o cara era um dos eleitos. Achei mais um. Ponto. Agora, isso parte da nossa responsabilidade. Portanto, então, essa afirmação precisa ficar clara na sua. Mas se Deus já elegeu as pessoas, então eu não preciso fazer nada. É justamente o contrário. Porque Deus já escolheu pessoas do mundo inteiro, eu preciso alcançar essas pessoas. O único modo que Deus determinou, o modo... qual que é o termo aqui? O modo regular, vamos colocar assim. O modo que Deus estabeleceu para alcançar os seus eleitos é através da evangelização. Se eu não prego, se você é crente verdadeiro, se você foi alcançado pela graça de Deus, e você entendeu a doutrina, e se você não prega o evangelho, você está descumprindo uma missão dada exclusivamente para você. A igreja, é isso que Paulo estava tentando fazer com a igreja de Roma. Irmãos, vocês têm que pregar.
Porque as pessoas, os eleitos só serão alcançados e crerão e invocarão a Deus através da pregação. Agora, tá certo, não dá para todo mundo ir na Espanha. Então vocês têm que enviar alguém. Não é para a Espanha. Vocês têm que preparar alguém e enviar alguém, para que esse alguém então anuncie o evangelho lá. Então a igreja se transforma nessa agente proclamadora do evangelho. Por que nós temos agências missionárias hoje? Porque a igreja local falha. A igreja local deixou de cumprir com o seu objetivo. Dentro do padrão bíblico, agência missionária não existe. Nós somente organizamos agências missionárias porque a igreja local se tornou incapaz de realizar a obra que o próprio Deus deu para ela. Os crentes deixaram. Se preocuparam tanto com este mundo que esqueceram da missão primordial, que é de fazer discípulos. E aí então a gente terceiriza, a gente contrata um evangelista, acha que o pastor é o único responsável por pregar o evangelho. A gente não gosta nem muito de estudar a Bíblia, porque se a gente estuda muito a Bíblia, o pastor fica falando que a gente tem que pregar para os outros. Já dou o dízimo, já está bom demais. Veja, a falha, a negligência da igreja acabou conduzindo a gente a ter que inventar essas máquinas. Agência missionária, junta missionária, departamento missionário, e por aí vai. Mas de quem era a função? Da igreja, através dos crentes. Ok? Infelizmente, nós temos que dar uma remediada aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui que o Cezinha tá nos auxiliando aqui. Pastor, interessante que quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, o significado de outro é com o mesmo poder, mesma autoridade, mesma essência, mesma natureza. Perfeito. E é nesse mesmo poder que devemos proclamar o Evangelho. Sim, é o que diz Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Consolador. Quem que é o Consolador? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Então veja, esse é o objetivo da igreja. As boas obras que ele preparou para que andássemos nela é a pregação. Quando ele olha lá para Mateus, Cezinha, demais irmãos, Mateus, na grande comissão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, Jesus promete estar conosco à medida que nós estamos ligados a essa tarefa de fazer discípulos. Tem muita gente que pensa que a missão é ir. A missão não é ir, a missão é fazer discípulos. Agora, como que eu faço o discípulo? Indo. Aí eu tenho que ir. Mesmo que seja na casa do vizinho, mas você tem que ir. No quarto do seu filho, você tem que ir. Batizando, ou seja, conduzindo ele a se tornar crente em Cristo e ensinando a guardar todas as coisas, ou seja, preparando ele para que ele faça outro, para que ele vá e faça outro discípulo. E aí a gente fecha o ciclo. Agora, o que a igreja tem feito hoje? Ela contrata alguém para fazer. Ela terceiriza a responsabilidade que é dela. Todos nós, eleitos em Deus, alcançados pela graça, fomos chamados para fazer discípulos. Pesa a responsabilidade sobre todos nós. Nós recebemos o Espírito Santo no momento em que cremos, para que ele, agora cheios do Espírito Santo, nós possamos ter poder para pregar o Evangelho. A evangelização é uma característica de todo crente. Agora, não é só a evangelização, como eu disse lá no começo, é só um passo dentro da tarefa de fazer discípulos. Você evangeliza, aí o cara crê. Opa, então esse é um eleito. Aí eu vou ensinar todas as coisas, vou conduzi-lo ao batismo, tornar membro da igreja, e aí ser preparado para fazer outro discípulo. E aí as coisas funcionam. É assim que teria que ser. Então, a eleição, ela exige a prática da evangelização. Eu só vou evangelizar e fazer discípulo porque eu sei que Deus tem pessoas eleitas que precisam ser alcançadas. E qual que é o meio que elas serão alcançadas? A pregação da palavra de Cristo, a pregação, o ouvir da pregação da palavra de Deus. Tudo bem? Então vamos lá, nosso último slide aí diz assim, na relação soberania de Deus versus responsabilidade humana, por conta da eleição, o evangelho deve ser pregado a toda criatura, pois é o poder, lembra lá do que Paulo falou no começo de Romanos, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu, também do grego, ou seja, do gentio. Ou o verso 17 aqui de Romanos 10, assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou a outra tradução que talvez você tenha aí, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. Tudo bem? Então, irmãos, Paulo está caminhando aqui, ainda tratando de doutrina, para dizer para a igreja de Roma que pesava para a igreja pregar o evangelho. Porque o evangelho é o meio que Deus tem para alcançar os seus eleitos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora ele vai crer como? Ouvindo a pregação da palavra de Cristo, ou ouvindo a pregação da palavra de Deus. Por isso a igreja precisa enviar pessoas que preguem, essas pessoas precisam pregar, essas pessoas pregando vão conduzir as outras a ouvirem do evangelho da salvação. Se forem eleitos, elas crerão, receberão o Espírito Santo e invocarão Jesus como Senhor, ou seja, como Deus encarnado. Ok? Para terminar, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 18, para confirmar aqui que a eleição é o combustível para a tarefa de fazer discípulos, ou para a tarefa evangelística. Atos, capítulo 18, verso 9 e 11. Paulo aqui está na viagem missionária, pregando, plantando igreja para tudo quanto é lado. Foram para a Macedônia, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, mostrando que Jesus é o Messias. Depois ele foi para os gentios, no verso 6. Aí, verso 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, junto à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aí, verso 9, que eu quero chamar a sua atenção. Paulo, então, estava pregando aos judeus, os judeus estavam rejeitando a justiça de Deus, então, eu vou para os gentios. E aí, o verso 9 acontece o seguinte: teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Veja por quê. Verso 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal. E segunda coisa, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então veja, qual a visão que Paulo recebeu para encorajá-lo a continuar na tarefa missionária, fazendo discípulos, apontava duas coisas. Primeiro, Paulo, eu estou contigo. É a mesma promessa lá de Mateus 28. Que enquanto nós estamos na tarefa de fazer discípulos, Jesus promete estar conosco. Tem muito crente que pensa que Jesus está com ele por conta das tarefas do dia a dia aí, e o cara está correndo só atrás do que é terreno. A promessa de Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação do século está no fato de cumprir com a tarefa de fazer discípulos. Esse é o contexto de Mateus, tudo bem? E aqui nós temos esse reforço dado especificamente para Paulo. Paulo, eu estou contigo. Você vai continuar pregando, você vai continuar falando, não vai te calar, mesmo diante de toda a oposição e as pessoas fazendo o que estão fazendo, mas você vai continuar pregando o evangelho, primeiro, porque eu estou contigo. E segundo, pois eu tenho muita gente nessa cidade. Ou seja, eu tenho eleitos, eu tenho muito povo nessa cidade. Eu tenho pessoas eleitas aqui. Você prega porque o meio para alcançar esse povo que é meu é através da pregação do evangelho. Portanto, a eleição é combustível, ela exige a prática da evangelização na vida da igreja. Ok? Assim, então, a gente fecha Romanos capítulo 10, que o assunto não termina, porque o capítulo 11 ainda vai continuar falando a respeito dos judeus. Né? É a pergunta inicial do capítulo 11, pergunto, pois, porque já o capítulo 10 diz que Deus agregou os gentios, que Deus estendeu a mão
a um povo rebelde e contradizente, um povo que não conhecia ele, um povo que nem estava procurando ele, ou seja, os gentios. E aí o verso 11 fala, então Deus rejeitou Israel? E aí Paulo vai dizer que não, que tem eleitos também dentre o povo de Israel. Tá bom? E aí a gente segue, e aí no capítulo 11 é fantástico que ele faz uma conexão que é importantíssimo para nós hoje, entender que não existe distinção entre Israel e igreja. Não existem duas oliveiras. Não existem duas noivas. Né? O Paulinho me mandou uma foto aí, um desenho, sei lá, uma ilustração, não sei como chama, né? Um bolo de casamento de Jesus como noivo e duas noivas. Aí uma escrita assim, Israel, e a outra escrita igreja. Não existe duas noivas, irmão. A igreja é uma só, a noiva é uma só, a oliveira é uma só. Israel e a igreja é a mesma coisa hoje. E nós vamos confirmar isso pela palavra do Senhor semana que vem, se o Senhor assim nos permitir.